Bem, irmãos e irmãs, a palavra de hoje, estamos na 11ª semana do tempo comum. Tempo comum significa catequese. Catequese, a palavra catequese significa ensinamentos para se crer, para se ter fé. E no caso, para nós, ter fé em quem? Em Cristo Jesus. Crer e acreditar no Cristo Jesus, o Filho de Deus, que já está com Deus desde o começo, aliás, desde antes da criação, né? Desde antes da criação da luz, do universo, desde antes ele ter escolhido esse planeta Terra para a gente morar, um planeta habitável no meio de todo o universo. Eu vejo hoje a NASA, os chineses já estão lá também fazendo viagens espaciais. E tantos, tem se gastado tanto dinheiro ali, né? Para descobrir um outro planeta. Até agora não. O único planeta habitável, ele está entre o Sol até a Terra, é o único habitável. E para nós, pela fé, criado por Deus. Deus quis assim. E lá no começo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhavam sempre juntos. Sempre trabalhavam juntos, né? Que é bom lembrar quando Filipe pergunta para Jesus: Jesus, nos mostra o Pai. O que Jesus respondeu? Mas o Pai está sempre comigo. Porque eu trabalho com o Pai e o Pai trabalha comigo. Aí ele respondeu, e responde para nós hoje, né? Ele está mostrando que ele sempre está com o Pai. Aí ele diz ainda: de onde que eu vim? Eu vim do meu Pai. Está vendo como eles agem juntos? Aqui, outro dia celebramos, né? O quê? A Santíssima, um só Deus, em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, sempre juntos. No Antigo Testamento, primeira leitura de hoje, quem age é o Pai. O Filho ainda está com ele. Ele tem um plano de salvação, porque o homem, ali a humanidade toda, disse não a Deus uma hora, né? Que escolheu o pecado, escolheu o lugar de Deus. Mas Deus disse: eu não vou desistir, eu vou fazer uma história de salvação. Primeira leitura já começa a mostrar a história de salvação. E Jesus está lá com o Pai. Até terminado o tempo, vem o tempo de preparação, Antigo Testamento, aí vem o tempo da plenitude. A chegada de quem? A cruz está virada para cá, mas é aqui de frente, né? É a cruz de quem? De Jesus. O meu filho vem até a humanidade para salvar ela. Eu vou mandar o meu filho vai sair de mim. Então ele prepara 5, 6 mil anos de história de salvação com um povo escolhido por ele. Está aqui hoje, Moisés é esse sinal de intercessão, né? Moisés intercede, Moisés é a liderança, porque Deus escolheu Moisés, porque Deus toma a iniciativa, sempre é Deus que toma a iniciativa para salvar. E eles estão lá no deserto, estão começando a se organizar em tribos, e vão se organizar em quantas tribos, vocês sabem? 12. Evangelho, quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Não pode esquecer isso, hein? O 12 é o nome é o tema da totalidade, né? Deus quis 12, o Pai, e Jesus também quis 12. E não pensa que esses 12 são os melhores, não. Aliás, Mateus já vai dizendo. Mateus mesmo, semana passada celebramos o evangelho da vocação de Mateus. Quem era Mateus? Cobrador de impostos. Trabalhava para os romanos. Os próprios judeus não gostavam de cobrador de impostos. E é uma briga entre eles lá. E, no entanto, Jesus chama Mateus e vai para a ceia, para um almoço na casa dele. E lá junta mais cobradores de impostos ainda. Os fariseus ficaram
bravos. Mas Jesus continua chamando. Estava ali, não chamou nenhum perfeito. Ele chamou pessoas concretas, como Pedro, seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e todos eles, Bartolomeu, Tadeu, homens concretos, com famílias, com trabalhos. Não tinha nenhum doutor entre eles, nenhum. Não tinha nenhum doutor, grande doutor, ninguém. Homens comuns. Olha como ele começa a sua igreja. Na Galiléia, nem em Jerusalém é. Jerusalém era o centro nervoso, político, religioso. Não, Jesus começa a sua igreja no meio dos pobres. Bonito isso, né? Aliás, ele nasceu na pobreza, né? Deus escolhe o último lugar para nascer, a manjedoura. Não tinha nem lugar para ele nascer. É interessante que a igreja de Deus é sempre precária, mas tem a fortaleza de quem? De Jesus, do Pai. A oração que nós fizemos agora no começo, né? Que o Senhor nos dê a fortaleza, porque nós somos pecadores e fracos. Começo da missa, a oração da coleta que o padre fez, não foi? Essa é a igreja, nasce na simplicidade e depois se torna fortíssima. Por isso que nós estamos aqui 2000 anos na história. E assim começa a igreja. E assim começou o povo de Israel também. E ele disse, né? Vocês serão um reino de sacerdotes. Primeira leitura. Uma nação santa. Vocês pensam que Israel era um povo grande? Não, um povo pequeno. Em volta dele eram nações enormes e grandes que oprimiam, que escravizavam eles. Prova que estavam no Egito. E lá foram fortalecendo-se. Mas sempre Deus, a presença de Deus. Eles vão criando identidade com Deus. E Deus com eles. E Deus dizendo, estou com vocês. Não vou abandonar vocês. Porque vocês são os meus escolhidos para ser uma nação santa. Um povo sacerdotal. Bonito isso, né? Você sabia que nós somos um povo sacerdotal? Não é só o padre que é sacerdote. Pelo batismo, todos nós nos tornamos sacerdotes. Um povo sacerdotal, está vendo? Primeira leitura. Uma nação santa. E a partir daí, ele dá uma missão, né? Agora vocês vão anunciar ao mundo. Mas Israel vai caminhando, se afasta de Deus, mas Deus não desiste, porque Ele escolheu. E Ele está sempre do lado do seu povo. Nunca abandona. Nunca abandona. Israel abandona Deus, mas Deus não abandona Israel. Como Israel encontrou a Deus e como Deus encontrou Israel? Está aqui, primeira leitura. É no deserto que Deus encontra o seu povo. E passa com ele pelo deserto. No deserto vai sentir sede e não vai ter água. Vai sentir fome e não vai ter mais as cebolas do Egito, né? Que era com tanto fácil. Sofriam, eram escravos, mas tinham o que comer. Agora está no deserto, e daí? E Deus não abandona. O que Deus mandou do céu para o povo comer? Maná. Tradução literal de maná. A palavra maná, uma palavra hebraica, significa... O que é isso? Isso que significa. Vai lá, vocês procuram. O que significa maná? Maná significa, o que é isso? Deus está mandando comida para vocês. Queremos carne. Deus manda codornizes. Lembra das codornas? Deus mandou codornizes. Está lá na Bíblia. E assim Deus não abandona seu povo. Estamos com sede e não tem água. Deserto. Ah, meu Deus, aquele calor. Moisés, bate na pedra lá que vai sair o quê? A água da pedra. Não foi? Em massa, no deserto, aquele dia em que outrora o meu povo me perjurou, né? Meu povo pecou. E lá eu dei a prova que eu estava com eles. Moisés bateu na pedra e saiu água. Deus não abandona o seu povo. E Jesus o mesmo, né? Vai ter momento que Jesus escolheu os 12, sabendo quem eles eram, porque Jesus conhecia.
Jesus sempre olha no olho, né? Escolhe olhando para a pessoa. Mateus, na coletoria de impostos, semana passada o evangelho, quando Jesus passava, ele viu Mateus na coletoria e ele olhou. Ele olha, ele fixa o olho na pessoa. Olhar no olho é muito importante na vida da gente. Quando a pessoa quer enganar, a pessoa está mentindo, ela conversa com você, mas ela não olha no teu olho. Jesus olha no olho, fixa. É você que eu escolhi, viu? Mas é você. Pedro, Judas Iscariote vai trair Jesus, mas mesmo assim, caminha com Jesus. Assim como o Pai, ele vai treinando o seu povo para ser um povo dele, né, de pertença a ele, um povo sacerdotal, Jesus faz o mesmo com os 12. Durante o tempo todo Jesus ensina, Jesus catequiza, Jesus educa. Como tem gente que gosta desse termo, né? Jesus capacita, vai capacitando eles. O que eles não têm, Jesus vai dando. Tudo o que ele tem, ensinando. Para que na hora H eles também sejam fiéis. E foram. Judas Iscariote poderia pensar antes, né, de fazer o que fez. Porque Jesus já tinha perdoado ele. Porque Jesus já tinha dito que era ele que ia trair, né? Lá na última ceia. Que ia entregar Jesus por dinheiro. E aliás, aí vocês podem perguntar, mas não são 12? E daí? Judas morreu, saiu do grupo, como é que ficou? Aí está lá no Atos dos Apóstolos. Não ficou 11. Mas continuaram 12. Foi escolhido um depois na comunidade, né? Aí depois tinha organizado a comunidade, está no Atos dos Apóstolos. Eles escolheram um entre vários homens de fé, homens que mostravam sinais de conversão. Foi escolhido. Vocês sabem o nome do escolhido? Matias. Foi escolhido no lugar de Judas Iscariote e Matias. Então, eles continuaram em 12. O 12 é importante, né? Para Jesus, o 12. Sempre significando também a preparação do Pai na história de salvação. 12 tribos de Israel. E depois os 12 apóstolos, que depois que Jesus deu a missão para eles, deu o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora, ide. Tudo o que eu disse aqui no Evangelho de hoje, vocês vão fazer. Vocês vão curar, vocês vão tirar demônio das pessoas que estão possuídas pelo mal, fazendo mal. Vocês vão fazer o bem. Vocês vão construir a vida, vocês vão evangelizar. Ide, Jesus envia eles, né? Antes de voltar para o Pai, envia. E vou enviar Pentecostes, dando a vocês o quê? O meu Espírito. Vocês vão com o meu Espírito. Isso é a fortaleza da igreja, é a fortaleza nossa hoje. E de novo insisto, cuidado com a fantasia aí de multidão. Tem gente que, não, é com poucos. De novo, repito, com quantos Jesus fez o que fez? Com 12. E às vezes, mas tanta gente podia vir na igreja. Mas eu pergunto a vocês, imagine se o bairro inteiro de Santa Lúcia resolvesse vir para a igreja. Ia caber aqui? Não ia caber. Por isso que nós somos o povo de Deus. Os outros não são, lógico que são. Mas estão esperando que a gente anuncie para eles que eles fazem parte do povo de Deus. A evangelização, né? Ide, ele falou, ide as ovelhas perdidas de Israel. Ó. A messe é grande, os operários são poucos. Estão caminhando sem pastor, tudo aí batendo a cabeça. Violência, guerra, ódio, vingança. Vai, ide lá e diga que a vida não é assim, que tem uma outra maneira de viver. É bonita a proposta de Jesus, né? Que a gente tenha essa coragem de dizer que tem uma outra maneira de viver, fazendo bem.
E não ter medo de anunciar isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.